Boa noite, mamãe. Boa noite. A live das mães comprometidas que vão estar aqui presente em plena sexta-feira para aprender quais são os alimentos mais importantes para poder ajudar a regular esses hormônios que passaram por uma grande alteração após o nascimento do nosso bebê. E com isso está te deixando mais inchada, com mais dificuldade de emagrecer. Então hoje eu vou falar para vocês sobre esses principais alimentos. Boa noite, Evelyn. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O pessoal vai chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Vocês já são mamães veteranas aqui? Ou tem alguma mamãe nova? Boa noite, Ana. Vocês estão falando de onde? De onde são vocês? Qual estado? Qual a cidade? Me conta aqui nos comentários. Eu tenho uma surpresa para vocês até o final da live. Vamos lá. Maceió, Alagoas. Eita, terra do mar bonito. Dizem que é um dos né, das aulas mais bonitas que tem aqui no Brasil. Vamos lá. Boa noite. São Paulo. Quem mais? Quem mais? São Paulo, mais mamãe de São Paulo. Os meses de vocês já perguntei. A maioria das mamães está na faixa de, no máximo, até 6 meses. A maioria, né? Mas uma boa parte está ali até 3 meses de vida do bebê. A maioria amamentando. Vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 principais alimentos. E eu sempre vou... Minas. Eu sempre gosto de falar para vocês que a estratégia, né, que eu apresento para vocês, que eu vou apresentar completa lá na nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê, eu faço sempre voltado ao momento que vocês estão vivendo agora, que é um momento único, né? Então, assim, o corpo, ele não só mudou na fase que você estava com seu bebê, mas ele também mudou, né? Ele também, mãe, ele mudou e vem mudando ao longo dos meses também, que é justamente a janela que eu falo, né? A janela metabólica do emagrecimento. É aquele período onde o nosso corpo está correspondendo, né, às transformações. E é uma grande oportunidade reequilibrar esse corpo para que esse emagrecimento aconteça, né, nos 12 primeiros meses de vida do bebê. Só que tem muitas alterações realmente, né? Falta de vitaminas importantes, alterações hormonais. E se a gente souber realmente como é que orquestra esse corpo, organiza esse corpo, o resultado ele é muito rápido, justamente porque é um peso adicional, né? A mamãe falou assim, eu tô muito frustrada porque eu não tô conseguindo emagrecer, mas é isso que eu venho apresentando para vocês aqui. E muitas das vezes as mamães também, né, elas colocam todas as fichas delas no período da amamentação, de falar assim, não, é porque a amamentação realmente vai me fazer emagrecer, porque realmente muitas mulheres conseguem, mas não são todas. E tem mães que se frustram com isso, né? Porque a produção do leite ela é muito elevada no nosso corpo, a produção calórica, o gasto calórico é muito grande. Mas isso não é uma garantia de emagrecimento, muito pelo contrário. Principalmente se esse corpo estiver mais desorganizado ainda, ou seja, ele estiver com mais desequilíbrio. Na primeira tive perda muito rápido, nessa agora estou tendo dificuldade. Provavelmente deve ser por causa dessa questão mesmo do equilíbrio do seu corpo. Então, se você não mudou muito seu padrão alimentar. E tem um ponto bem interessante também, né, gente? Aconteceu comigo, acho que está acontecendo com muitos de vocês. O nosso metabolismo não é mais de uma menininha de 20 anos. A maioria das mães aqui já passaram dos 30 anos. Se alguém quer me contar a idade, eu não vou perguntar. Vocês querem, fiquem à vontade. Só tem mulher aqui, só tem mãe de bebê. A grande maioria já passou dos 30 anos, né? E não é, a gente envelhece também no sentido da idade metabólica. Então pense em você, quando você estava ali mais jovem, né, com uns 15 anos, uns 20 anos, que você falava assim, não, eu vou fazer uma dieta aqui, vou mudar, para de comer tudo por um período, faz aquela restrição calórica, aí ó, 37, 30, 36, 31, 39,
então 32. Então, você fazia, pensa lá no passado, você tirava algumas coisinhas, mudava alguma coisa na sua alimentação, mesmo sem conhecimento nenhum. Ó, uma semana depois o peso, ó, enxugava. Tentava parar um pouquinho para poder ir para uma festa, fazer alguma coisinha, o corpo ia lá e enxugava novamente. Só que hoje tem essa questão da idade, sim, mas se a gente souber fazer as estratégias, nem vai parecer que a gente tem a idade que a gente tem, nem vai parecer que o corpo vai responder da forma, até porque nós estamos super jovens, mas que internamente não é mais a mesma coisa, né? Então, mães, hoje eu vou falar para vocês sobre todas essas estratégias, sobre esses alimentos, vou falar sobre estrogênio, vou falar sobre cortisol, vou falar sobre insulina, de forma direta. Quais são os principais alimentos para poder regular esse estrogênio que caiu muito depois da gestação, por isso que a libido também cai, por isso que a lubrificação vaginal também fica muito ruim, ressecamento. Como é que eu consigo equilibrar melhor? O que eu faço para poder melhorar meus níveis de açúcar também? Então, são alimentos estruturais que vão ali contribuir para que a gente reorganize esses hormônios. 31 anos, bebê de 3 meses. Com 39 semanas eu estava com 120 quilos, depois retornei ao médico, me perdi 10 quilos e agora estou com 125 quilos. Então, mãe, foi aquela história que a gente conversou aqui em outras lives, né? Com certeza não aconteceu só com você também. Muitas mulheres aqui experimentaram essa perda de peso no primeiro mês de vida. Muitas mulheres experimentaram. Isso acontece porque retirada do bebê, placenta, líquido, retenção. Então a gente emagrece aqueles 10 quilinhos ali inicial, né? Comigo também aconteceu. Só que quando os meses vão passando, a rotina totalmente desorganizada, os hormônios desequilibrados, nutrientes faltando, a compulsão cada dia que passa maior, você sem saber como você pode fazer as melhores escolhas, sem saber quais são os suplementos mais adequados para você usar durante o período gestacional, né? Então todas essas questões realmente vai fazendo com que a gente consiga, né, reequilibrar o nosso corpo e consiga emagrecer. Mas antes de contar para vocês, eu quero chamar hoje de uma convidada muito especial que vai conversar aqui com a gente um pouquinho, vai falar sobre a experiência dela de emagrecimento, sobre toda a transformação. E eu vejo realmente que vocês estão empenhadas, né? Eu digo que dia de sexta-feira é a live das mães comprometidas, que é justamente aquele dia que a gente já tá querendo fazer outras coisas diferentes, mas vocês estão aqui. Então eu vou jogar pro universo, né? Vou falar mesmo. Quem está aqui vai emagrecer melhor e mais rápido. Sabe por quê? Porque isso demonstra comprometimento. Aquela vontade de falar assim, não, eu quero, eu vou emagrecer. Eu entendi que existe um caminho, que existe um método e eu quero aprender sobre isso porque eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero fazer as melhores escolhas para que eu me sinta mais feliz, mais realizada. Então eu fico muito feliz de vocês estarem aqui sexta-feira à noite, pós-feriado. E, como eu falei, amém, né, Graça? Amém. E, gente, importante, quem não colocou aqui nos comentários ainda, coloca evento aqui nos comentários, justamente para que vocês possam fazer a inscrição no nosso evento. Então, digita evento aqui, se você não fez a inscrição ainda, porque aqui só são lives de aquecimento, é um aquecimento para o nosso grande evento, para a nossa semana de emagrecimento exclusiva para mães de bebê. Então, agora, importante falar também que o nosso grupo ele é um grupo silencioso. Eu só informo para vocês as principais informações mesmo de como vai funcionar, das lives de aquecimento, vou mandar o link do evento, vou falar sobre o sorteio, eu preparei um kit para vocês muito lindo, vocês vão participar do evento, um dos presentes que vai estar nesse kit aqui, esse copo, né, vou colocar o e-book de chás também, algumas ervas que eu usei no meu emagrecimento, que eu não comercializo e não ensino nas redes sociais, então é uma caixa bem bacana mesmo, quem estiver comigo lá, vai aprender bastante, ainda vai concorrer a alguns sorteios, algumas premiações. Então, digite evento aqui nos comentários. E vocês já estão sabendo também do GPS. O GPS está aqui? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Quem conseguiu pegar o GPS ontem aqui? Vocês conseguiram pegar, gente? Quem estava na live de ontem, que eu já disponibilizei para vocês? Sim ou não? Não, o evento ele é online, ele é gratuito. O GPS também gratuito e o sorteio que eu vou fazer para vocês, tá bom?
Nosso evento ele é Ah, pronto, conseguiram, né? Quem não conseguiu ainda, até o final da live, vou ensinar para vocês como é que vocês podem ter acesso, porque todas vocês vão precisar do GPS, que é justamente o nosso guia do nosso organismo. Dora, você está aqui? Dora, você já chegou para dar um oi pra gente, dar um oi para essas mães? Será que a Dora tá aqui? E fica comigo até o final, que eu ainda vou contar os alimentos para vocês, tá bom? A Renata não conseguiu ainda, a Cleidinha também não. Não se preocupem. Finalizando a live, eu disponibilizo para vocês, tá bom? Todas vocês vão ter que ter o GPS, porque aqui, ó, tá tudo aqui. O emagrecimento começa aqui, ó. Dá um oi para mim, Dorinha. Vê se você chegou aqui. Vamos lá. E vocês estão lembrando, gente, de chamar outras mães de bebê para poder aprender sobre esse emagrecimento? Manda um oi para essas mães. Convidem mães de bebê. De mães que se ajudam, que se apoiam, que já entenderam que o M de mãe ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e devem conviver juntos e felizes. Tem um bebê aí, gente. Acho que a câmera tá Não, dando deixa eu lado. tentar virar a câmera. A gente consegue. Eu tenho um tapete desse aqui em casa também. O bebê tá dormindo. Ai, que bênção. Boa noite, Dora. Seja muito Boa noite, bem-vinda. tudo bem? Tudo em paz. E você, seu bebezinho dormiu que horas? Aí ele tinha dormido, aí tem uns 5 minutinhos ele acordou, já fui lá, fiz ele dormir de novo, agora tá dormindo. Que bênção. Ele está Hoje com ele quantos dormiu mais meses? cedo. Ele vai fazer 8, agora dia 8 27. meses. Bebezinho de 8 meses. Já tá dormindo a noite inteira? Não. E eu Faz tenho parte. outra, né? Eu tenho uma de 3 aninhos. Uma de 3 aninhos, outra Aí, de 8 meses. e ele agora, ele tá com 8 meses. Vai fazer 8 agora, dia 27. Maravilha, diferença de idade maravilhosa. A gente fica ali, né, aquele momento um pouquinho mais ali, tendo que realmente o lado mãe sendo fortalecida a cada momento. Mas eu tenho certeza que para essas duas crianças crescerem juntos vai ser incrível. E esse Uai é de Minas? É de Goiânia. De Goiânia? Ah, Goiânia. perdoa o Uai também. É. E Dora, me conta, vamos contar para essas mães de bebê. É possível emagrecer com bebês com 2? Com 2. Com certeza, é possível. E muito mais fácil do que a gente pensa, né? Questão de alimentação, tudo. Dora, você eliminou quantos quilos? Deu 14.200 hoje. Quase 15 quilos, né? Quase 15 quilos, graças a Deus. E é o que eu digo para as mães, né? Não foi naquele período inicial, porque eu digo aquele período inicial a gente nem conta, porque realmente você vai perder um pouquinho de peso, vai sair o bebê. Mas contigo aconteceu como? Você emagreceu um pouquinho depois que o seu bebezinho nasceu e depois você teve dificuldade de emagrecer? Como é que foi? Nossa, eu engordei. Aí eu engordei bastante. E aí até que em julho, né, que foi quando eu comprei o programa, aí eu falei, não, agora tem que ir, não tem jeito não. Tava até em viagem. Aí, assim que eu voltei de viagem, aí eu iniciei, né? Aí foi tentando, fazendo, né? Participando, e até conseguir eliminar, assim, com altos e baixos, que é problema de saúde, problema familiar. Então, assim, realmente, esse último mês foi mais difícil. Mas estamos aqui, né? Firme e forte, um dia de cada vez. Tem dia que vai a alimentação, você chuta o balde, mas assim, aí você pega de novo e tenta voltar à alimentação para poder seguir, né? Ainda mais agora festa de final de ano, todo dia é um evento, todo final de semana tem uma confraternização, mas E eu mesmo assim a gente tenta seguir dá para poder. certo. É o que eu conto, converso com vocês sempre, né, Dora? Você está ali lado a Uhum, lado com a gente, está sempre ouvindo, né? Vendo a gente conversa. Eu digo, gente, não existe fazer 100%. Não uhum. existe. O que a gente mais tem que aprender é como colocar o nosso corpo para funcionar. Esse corpo desinflamado, esse corpo que funciona, ele começa a viver ao nosso favor, né? Ele começa a realmente entrar na queima de gordura ao nosso favor. Então as mamães estavam falando aqui, eu não sei se você viu, né, Dora? As mamães estavam falando, mas eu tô engordando também, mas eu tô engordando também. Foi justamente o que aconteceu com você e aconteceu comigo.
né? Uhum, Então, assim, mesmo o bebê nasceu, você começou a engordar novamente, porque provavelmente veio a questão da ansiedade, né? uhum. Teve problemas com compulsão também alimentar. Como é que foi para você? Foi muita compulsão, muito doce, né? A questão do doce, você fala assim, ai, toda hora é um docinho, alguma coisa, fala, ah, você tá amamentando, né? Tá tudo Isso. certo. Então, assim, é ansiedade, ainda mais com dois em casa, tem a questão do ciúme, né? Tudo. Então, você começa a comer mais mesmo, né? Então, assim, aí depois você vem aí com um programa mesmo que eu comecei a controlar, que é a Você, vontade de comer o tempo inteiro. então, você acredita que as técnicas que eu te ensinei te ajudou a controlar essa vontade de comer doce? Com certeza. E assim, eu falo que aí meu esposo falou assim: ah, agora com você com essa alimentação, a gente vai até economizar nas saídas, né? Tá economizando, é? Tá economizando. Ah, E aí, assim, porque com dois em casa, por mais que a primeira vai para a escolinha, tudo, você não tem muito tempo para poder ficar preparando, elaborando. E assim, eu sempre tive dificuldade na questão alimentar. Que é igual, ah, o que que eu vou fazer hoje para comer? Hoje não, hoje eu pego as verduras ali, coloco na frigideira, faço, refogo tudo junto, tal, e pico uma salada, uma carne e pronto, tudo tá pronto. Então, assim, hoje tornou muito mais prático para mim cozinhar. Então, assim, essa questão, para mim, facilitou, economizou, porque são os alimentos também mais naturais que acabam se tornando mais em conta, né? são alimentos que geralmente as pessoas não gostam tanto de comer, porque elas não Uhum, passaram por aquele processo que a gente chama, né, de dessensibilização do paladar. Então, uma pessoa que está muito compulsiva, como a mamãe falou, está muito ansiosa, como você mesmo falou, está comendo muito doce, se você apresenta para ela uma alimentação mais natural, ela vai dizer, não, não quero não. E uhum, provavelmente, se eu te falasse também, você falar, não, não quero não. Só que quando a gente limpa o paladar, que a gente faz todas as técnicas, né, todos os shots, todos os sucos, toda a estratégia, todo o chá, você, ó que eu tô gostando disso aqui. Olha o doce, você não consegue sentir tanto o prazer do doce como você sentia uhum, antes. Eu costumo dizer não, isso é realmente ciência, gente. É realmente ciência. É a gente saber usar os alimentos, combinar esses alimentos de forma estratégica para que a gente, da mesma forma que o açúcar em excesso ele vicia, existem outros alimentos que eles controlam essa vontade de comer doce e faz com que o nosso paladar aceite alimentos mais naturais. Né? A mamãe uhum. está perguntando, são alimentos caros? Não, a Dora até falou, estou economizando dinheiro, né? Então, assim, porque é muito simples, né? Em relação a tempo também, né? Você falou que economizou dinheiro e tempo. Então, Uhum. assim, foi esse questionamento para você de falar assim, ah, eu acho que eu não vou fazer, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que para mim vai ser muito difícil, porque com duas crianças em casa, você teve esse questionamento? Eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei assim, eu vou comprar, será que eu vou fazer de verdade? Mas aí veio, eu falei, não, eu vou comprar e eu vou fazer de verdade. E eu falo assim que a minha menininha tá com 3 anos e hoje eu falo, nossa, quando veio o segundo, eu falo, a introdução alimentar do segundo, eu não vou pecar igual eu pequei na primeira. Então, assim, hoje meu esposo fala assim, ai, tadinho, você vai dar berinjela pra ele e ele dá bicota na berinjela. Ele O gosta. quiabo, ele gosta. Então, assim, a introdução alimentar, para mim, nessa questão, ali, quando eu comecei, e aí coincidiu, quando eu comecei, ele estava com uns 4 meses, e coincidiu com a questão da introdução alimentar dele, eu estou fazendo a introdução alimentar dele muito melhor do que eu fiz da primeira. Porque, assim, eu estou melhor, né, me alimentando melhor, nesse mesmo tempo em que começou a introdução alimentar dele. E quando eu digo, Dora, assim, para vocês, né? Provavelmente você passou por tudo isso que essas mamães estão passando aqui também. Tem muita gente que acha que não deveria, que deveria esperar o bebê crescer. Então, isso que você traz para a gente é muito importante, né? Porque é o que eu Uhum, sempre digo, eu digo, gente, quando uma mãe de bebê se cuida, ela não vai melhorar só para ela, não. Ela não vai se sentir uhum, mais bonita só, ela não vai só se sentir mais magra, você mesmo quase 15 quilos a menos, com dificuldade de emagrecer. Não. Você está trazendo o melhor benefício para sua casa, para seu filho. Então, hoje, olha a responsabilidade que a gente uhum. tem, né, quanto mãe. E né, não é julgando a Dora do passado. Você não tinha acesso ao conhecimento que você tem hoje. Mas quando Sim. a gente já tem acesso àquele conhecimento, a gente não consegue errar mais, né? Como Uhum. você disse, teve a mamãe que falou com a gente adulto também, falou assim, gente, hoje meu filho come melhor. Às vezes a gente não consegue mensurar a importância disso, né? Você estava amamentando também, né, Dana? Tô amamentando.
amamentando. Então, assim, a gente conversa sempre, né? Imagine o quanto antes melhor, gente, desde os primeiros dias de vida, fortalecendo a imunidade dessa criança, né? Uhum, Dando aquele leite materno, fortalecendo o seu leite materno. Então, só benefícios. E uhum, emagrecimento, ele não é estética. Ele não é estética. Você se sentiu uhum. também mais forte para poder cuidar do seu bebê? Com mais energia? Como é Muito. que foi? Tá, eu assim, ainda estou de licença, né? Eu volto a trabalhar em fevereiro. Então, assim, aí eu coincidiu também na questão de estar sozinha, a gente não tem ninguém ajudando em casa nesse momento, e assim, eu tô tendo muito mais energia. Energia para eles, energia para poder conseguir organizar as coisas em casa. Então, assim, favoreceu demais. Eu tô bem melhor agora. Teve alguém, Dora, que falou pra você que não era o momento, que era pra você esperar, deixar o bebê crescer ou não? Não, até que Não, não. até que não. Não. Que eu vejo muita gente, às vezes o papai, né? O papai que às vezes pensa. Porque tem muita gente que realmente associa emagrecimento à dieta, Uhum, a passar fome, a comer pouco. Então, algumas pessoas às vezes aconselham dessa forma, né? Então, graças a uhum, Deus com você não aconteceu. Mas tem alguma mamãe aqui embaixo, conta aqui pra gente nos comentários, que às vezes a mamãe falou: ah, não faça não. Não pense nisso agora, não. É hora de comer tudo. Porque tem essas questões, né? E é o contrário uhum, realmente do que a gente vê, né? Você vê que tem a comunidade com outras mães de bebê que estão ali envolvidas e que todo mundo percebe que a família melhora. Eu não sei se aconteceu uhum. contigo, teu esposo também, né? Teu esposo sendo beneficiado, ele tá se alimentando melhor, ele tá mais feliz em relação à relação conjugal de vocês também melhorou? Depois pergunta aí, Melhorou, mas melhorou. melhorou. E assim, Melhora tudo, ele né? acompanha, né? Ele dá maior apoio, ele até assim, atividade física mesmo, eu não consegui começar a fazer. E ele fala, ó, você tem que te dedicar uns 20 minutinhos por dia, tudo. Eu falo, ai, mas que jeito! Mas eu sei que eu preciso começar, e assim, mas eu para poder melhorar ainda mais a questão da perca de peso. Então, gente, foram 15 quilos, quase 15 quilos, né? Para ser Uhum. mais 14, sem atividade física, Sem tá? atividade física. Amamentando, com duas crianças em casa, sem rede de apoio. Aí a gente pergunta às vezes, né? Poxa, você queria ter começado antes? Você começou com seu bebê com 4 meses. Você queria ter começado antes? Se, tipo, se a Carol tivesse surgido? Queria. Queria ter começado antes de ter engordado, mas foi assim no tempo É, certo, né? Então, assim, começamos, estamos seguindo e vamos eliminar mais quilos. com fé em Deus. A gente só tem o quê? 3 meses? É, E tem aquela questão, né? O primeiro mês geralmente é aquele turbilhão. Você perdeu 9 quilos e pouquinho no primeiro mês, não foi? foi. Aí o Aí que eu digo, depois foi dando uma estagnada. é isso mesmo. Aí você vai perde logo aquele primeiro, né? Agora, olha que maravilha, gente. Quase 10 quilos em 30 dias. Né? E continua evoluindo, porque chega um ponto Uhum, também que não vai o peso, mas também vai a redução de medidas, né? Vai a uhum, transformação, o corpo antes e depois, a gente se olhar no espelho, a imagem, tudo isso vai contando. Mas o que eu digo para as mães de bebê, que eu digo assim, a gente vai chegar num momento agora que é um momento muito delicado e um momento muito feliz, né? Que é um momento de uhum, confraternização, da gente encontrar as pessoas, né? Da gente viver o Natal. Muitas mães de bebê que estão aqui, é o primeiro Natal do seu bebê, né? É o primeiro. Às vezes tem mães que estão ali com 1 mês, 2 meses, né? Então é a primeira oportunidade de apresentar essa criança, às vezes, para a sociedade. uhum, E eu sei que isso pesa muito, porque eu lembro que a minha primeira saída, as minhas primeiras saídas, era algo que me deixava muito desconfortável, porque eu falava, agora não tem para onde correr. Agora eu vou ter que ver as pessoas, né? Agora vem aquela questão do olhar maldoso, daqueles comentários que às vezes são um pouco desnecessários, né? uhum. Que tem pessoas de todos os tipos de, né? Mas no fundo a gente se incomoda, né? Com certeza. No fundo, a gente se incomoda. E eu digo assim: quem não quer estar mais bonita numa data dessa? Quem É. não quer tirar fotos sorrindo, sentindo o corpo já, né? Perdendo peso, emagrecendo? Será que 10 quilos em 30 dias é ruim? Foi ruim para você? De jeito Já te deixou mais feliz? Então, nenhum. assim, é Com uma data certeza. delicada, né? Então, como eu falo, né? É um benefício, gente, para todo mundo. E quando a gente Uhum, está perdido, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que fazer, a gente precisa de um GPS, a gente precisa de um uhum. direcionamento. Você preencheu o seu, não foi, Dora, na época? Preenchi, preenchi, Sua sim. pontuação foi muito alta?
Foi, Se você voltar a preencher aqui, você vai perceber que a pontuação está bem menor. com certeza. Então, isso aqui é parâmetro de quê? Da sua saúde, do seu corpo Uhum, interno, do seu casamento, né, da percepção da imagem, do seu corpo, do seu bebê, do seu leite materno. Isso aqui é a sua vida. E eu costumo dizer que uhum, é tudo que está acontecendo aí dentro, só que documentado. E as estratégias, elas vão sendo direcionadas de acordo com o que o corpo dessa mãe de bebê tem. Então, uhum. assim, você passou fome também? Eu gosto de perguntar sobre isso, que às vezes tem alguns mitos em Não, relação. de jeito nenhum. É, até assim, tem refeições que a gente começa a pular, igual lanche da tarde. É, quase nunca eu tomo lanche da tarde, porque assim, a gente almoça, acaba almoçando um pouco mais tarde, porque tem a questão da rotina do bebê, né, tudo. Aham. Mas então, assim, de jeito nenhum, não passa fome. É Até pra porque a não, gente menina. começa a colocar mais salada, né? Verdura, tem Passeando. as puxadinhas de orelha lá na comunidade. Tá, põe mais proteína, diminui a parte de amendoim. Ah, é, a gente sempre pede para postar por isso. Gente, manda. Nem que não consiga mandar, mas manda, porque a gente vai direcionar. E vocês, Uhum, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês comem muito pouco proteína. De forma geral, que eu tô dizendo. uhum, Pouca demais. Só que se você quer estar com cabelo bonito, você quer construir musculatura, você quer emagrecer sem flacidez, você quer melhorar a celulite, você quer controlar aquela fome desesperada, tem que ter proteína. Então, provavelmente você uhum, saciou muito por isso, né? Porque a gente também coloca as combinações dos pratos. Então você uhum, vê as quantidades que você deve, né? Digamos assim, não é nada pesado, tá, gente? A gente não uhum. pesa. Mas quando a gente faz a combinação estratégica, quando eu vou ver, eu vejo um pedacinho de bife desse tamanho. Eu digo, não, eu quero uma carne grande. Eu quero uma carne grande. E tudo isso vai dando resultado. E você achou Uhum. a comida ruim, sem gosto, sem sabor? Porque a gente fala tanto de legumes, o Não, pessoal às vezes pensa assim, ah, eu só vou ter que comer fruta. Não, não é só isso, não. não, não. Assim, consegue fazer com direitinho e ficar uma comida bem gostosa. Berinjela, que eu não tinha muito costume de comer, então assim, você passa a comer m- muitas coisas. Tem uma receita aqui com a berinjela, que é com a páprica. Hum, Nossa, ela é uma delícia. Depois eu vou passar para vocês lá também. A gente fez aqui essa semana, as meninas. Nossa, gente, é muito gostoso. Então é aquela questão, né? É a gente ver algo que provavelmente é, parece que a gente não ia gostar, só que a gente transforma aquele alimento em um alimento que ele vai ficar saboroso, né? E uhum, principalmente o que eu costumo dizer é o resultado. Então, assim, se você, né, exemplo, comecei a fazer algo, 10 dias depois você está percebendo sua barriga murchando mais, sua cintura afinando, isso vai te dando o quê? Força, ânimo, motivação né? para Uhum, continuar, ânimo. Então você pensa, não, eu quero continuar nisso. Né? Aí você desliza. Aí quando você desliza, você fala assim: ó, eu deslizei, não vou ter que engordar, não. Porque você começa a ver que as coisas estão acontecendo. Então você não quer sair mais do prumo. Como eu digo, uhum, você chuta o balde, você chuta, mas você pega aquele balde de novo que você sabe que você está no direcionamento certo. E o que eu uhum, costumo dizer do sistema tradicional de saúde, né, que justamente assim é diferente, né? Porque eu já vivi os dois lados. E quando uhum, eu atendia paciente em consultório, que eu entregava só uma dieta, eu não via esses depoimentos como você está me falando. Sabe o que acontecia com a gente no consultório? A mesma nutricionista, eu sou a mesma pessoa, né? Eu tratava as pessoas bem do mesmo jeito. Mas eu não tinha acompanhamento com essas mães de bebê. Então eu uhum. chegava, entregava uma dieta, 15 dias depois a pessoa não fazia mais. 20 dias depois a pessoa não fazia mais, ela desistia, ela estava Nem sozinha. voltava, né? Nem voltava. Muitos dos meus Uhum, pacientes, não só comigo, gente, aconteceu, muitos eles não voltavam para consulta de revisão. E da forma que eu faço hoje, que é diferente do sistema tradicional de saúde, a gente faz todo aquele acompanhamento, que a gente vê prato, que a gente monitora, que a gente pergunta, que a gente grava os vídeos, que a gente está ali lado a lado com vocês. Acontece isso, de você viver o processo e gostar do processo. Então, quando as mães me uhum, perguntam aqui, gente, todos os dias chove meu direct. Me atende, me atende. Eu digo, não atendo da forma tradicional de consultório, porque eu nunca vou conseguir te dar o resultado que eu dou para as mães uhum. que eu acompanho. Você já tinha tentado antes de outra forma, tipo dessa forma que você faz consulta ou não? Ou não, eu te perguntei isso. Já tinha. Teve sucesso? Não, o meu sucesso foi antes de engravidar da minha primeira filha, que eu consegui emagrecer uns 28 quilos, mas assim, atividade física
todo dia. Todos os dias de atividade física, Mas muito bom. firme, que foi quando eu consegui emagrecer para poder engravidar dela. Ah, tinha um propósito, né? Tinha propósito, Tinha um exatamente. propósito, muito bom. Mas, assim, foi de dieta calculada? Como é que foi? Não, foi questão assim, mas eu tenho muito costume de me alimentar até 6 horas. Aí Hum. depois das 6 eu já quase não me alimento mais. Então, assim, meu organismo já acostumou com isso. Então, assim, eu tinha uma refeição mais balanceada e tinha essa questão de comer mais cedo. Ah, bacana. Então não foi dieta. Não. Foi mais a mudança Mas, como se fosse uma mudança, foi uma reeducação alimentar com é, exercício físico e o propósito, principalmente, de querer ter seu bebê, sua filha. é. Ah, sim, perfeito, Dora, muito bom. Eu fiquei muito feliz de você vir aqui compartilhar sua história com essas mães de bebê, né? Como eu sempre digo, assim, eu sei que você já esteve no lugar delas, né? De sentir Uhum, várias dúvidas. E como eu te fiz o convite, né, para você estar aqui com a gente, porque eu sei que com certeza você conseguiu impactar muitas mães, né, que acham que precisa passar fome, acham que precisa fazer exercício físico, que se vê numa rotina, né, onde não tem tempo para nada, porque isso conta muito. Muitas mulheres falam, mas eu não tenho tempo para nada, como é que eu vou fazer algo por mim nesse uhum, momento? Né? Então, você vir compartilhar a sua história, né, mesmo sem rede de apoio, está aqui emagrecendo, conquistando o corpo dos seus sonhos em tão pouco uhum, tempo, é algo que eu tenho certeza que impactou muitas mamães e principalmente para mim também, né? Como eu costumo dizer, o que faz a gente estar aqui numa sexta-feira à noite, num feriado, num domingo, tá ali lado a lado, justamente são as vidas transformadas. Então, assim, uhum. agradeço de coração, tá? Segue firme no seu propósito. Qualquer dúvida, você sabe nosso número, nosso WhatsApp, manda mensagem, a gente está ali lado a lado com você. Como eu digo, né? Você é forte, capaz e estamos aqui. Tá bom, eu que E agradeço, parabéns. Carol. Parabéns por ser fonte de transformação na Obrigada. sua família. Obrigada. E continuar sendo. Amém. Um É? beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Vamos lá. Essa é o Xzinho. Que bacana, hein, gente? Gostaram de conhecer a história da Dora? Dora foi excelente, um resultado maravilhoso, maravilhoso. Os 10 quilinhos ali já nos primeiros meses, já estava engordando, a gestação, sem fazer exercício físico. Ela está gostando do que ela está vivendo. Que é o que eu digo assim, né? Que eu via muita gente que, ai meu Deus do céu, eu não estou gostando, para mim está sendo um sacrifício, ter que fazer dieta. E quando a gente consegue ver a outra pessoa do outro lado realmente gostando, amando a transformação, né? Falando que está sendo melhor para casa, está sendo melhor para o esposo, está sendo melhor para a família. Inclusive a fase de introdução alimentar do filho dela, né? Que ela mesma comparou. Poxa, foi diferente, né? Então, assim, eu imagino também da responsabilidade. Foi diferente. E isso é muito bom, é muito gratificante mesmo. Eu queria perguntar se pode tomar chá de cravo. Na live de chá ontem eu falei, não falei sobre cravo ontem, não. Mas cravo eu peço para vocês evitarem, gente. Tá? Eu peço para vocês evitarem o cravo, porque a gente não tem muita evidência. E tem uma questão no cravo também, que pode ter toxicidade. Então a gente segura um pouquinho ele nesse período. Mas eu fiz uma live ontem bem completa sobre chás, tá bom? Se você não assistiu, mãe, deixa eu ver esse nome. Se você não assistiu, André, dá uma olhada, porque eu deixei salva a nossa live de chá ontem. Não foi legal? Quem assistiu gostou da live de chá? Ontem eu ensinei pra caramba pra vocês como preparar chá para desinchar, chá para melhorar sono, chá para melhorar cortisol. Foi bem completa. Um beijo. Vamos agora falar sobre os alimentos. Quais são esses alimentos que mais ajudam a controlar os nossos hormônios, né? Então, assim, tem 4 hormônios, né, no nosso pós-parto que quando a gente aprende a fazer estratégias que são equilibradas para poder regular esses hormônios, a resposta ela é muito rápida. Como eu falei com vocês, os alimentos, eles são como se fosse uma farmacinha natural. Os chás, eles são como uma farmacinha natural. Só que a gente aprende a usar esses chás de forma estratégica, justamente para poder extrair os melhores benefícios, né, desses alimentos e com isso controlar. Gente, bebê nasceu, progesterona e estrogênio são 2 hormônios muito importantes no nosso corpo. Eles despencam. Eles despencam. E essa queda do estrogênio pode trazer aumento de apetite, inchaço, falta de lubrificação vaginal, várias consequências, né? Então, ó, aquele inchaço que a gente fica às vezes sem conseguir reduzir. Então, tem alguns alimentos que vão poder ajudar. Principalmente os alimentos que são fonte de magnésio. Eu gosto muito, porque magnésio vai ajudar a trazer essa regulação hormonal. E aí vocês já podem pegar papel e caneta, porque as castanhas, elas são excelentes
por dois motivos, porque ajudam por ser fonte de magnésio e ajuda também porque controla também, controla não, ajuda a conversão do T4, T3, que ajuda esse equilíbrio da nossa tireoide. Quem aprendeu sobre tireoide entendeu que a tireoide é a nossa mãe do nosso metabolismo e que depois do parto essa tireoide também se desregula. Então, eu gosto, e às vezes tem o pessoal até que fala assim, ah, meu Deus, nutricionista gosta de passar uma castanha, quem que vai comer castanha, que a castanha não enche barriga? Mas é o que você pode fazer, você pode colocar no potinho do lado do lugar que você toma café, e logo de manhã cedo, nas suas frutas, você coloca. Porque você não vai comer a castanha unicamente, porque é calórica, viu, gente? Cuidado, não é comer um pote de castanha, não sei que é uma delícia. Por isso que a gente sempre vai combinar ele com outros alimentos. Então, no mamão de manhã, junto já com linhaça. Gente, linhaça e semente de abóbora para mulher no pós-parto é o ouro. O ouro. Porque eles contêm fitoestrógenos, ou seja, alimentos que também têm uma função de regular esses hormônios no pós-parto. Linhaça vai ajudar também nessa questão do equilíbrio do estrogênio, vai ajudar na lubrificação vaginal, vai fazer com que você melhore essa questão do inchaço no seu corpo. Ah, cara, eu não gosto, não tenho tempo, não quero comer assim. Bate no suco. Olha que combinação perfeita. O danadinho do suco verde ali com couve, que você pode bater uma colher de semente de linhaça, pega o maracujá e abacaxi congelado. Esse é meu suco dos deuses, tá? Meu suco que eu tomo quase todos os dias da noite aqui em casa. Eu compro o abacaxi, descasco todinho, que a gente não tem tempo. Deixo ele na geladeira todo cortadinho em rodelas. A casca eu faço chá. Lembra que eu falei da casca do chá do abacaxi ontem, que é super diurética? Lembra? Então eu boto no congelador já cortado, faço chá com a casca. E o próprio abacaxi, ó, que alimentação simples, barata e super eficiente. As rodelas de abacaxi, ou eu posso fazer aqueles cubinhozinhos que eu já boto o suco pronto, ou eu vou colocar o abacaxi para ficar gostoso, o maracujá para ser calmante, por ter fonte de fibra, uma colher de linhaça que vai ajudar na regulação do estrogênio, vai ajudar na lubrificação, vai ajudar na questão de melhorar o inchaço, é fonte de gordura boa, vai ajudar na saciedade e as fontes de magnésio, justamente com as folhas verdes, verdes escuro. Quanto mais escuro, melhor. Esse chá, gente, para mim, é um dos top 1. Teve uma mãe que falou assim, ah, eu amei o shot que você ensinou. Já tô fazendo. Vocês gostaram? Vocês fizeram shot já? Faça esse. Aí você acordar. Imagina, olha o tanto. Às vezes vocês estão querendo usar um monte de suplemento, mas não come o que é natural, que vai mudar o corpo. A abóbora também é excelente. Você acordar de manhã com aquele shot que a gente tem na live de doce. Começa o dia com aquele shot e termina com esse suco, você garantiu, não vou dizer que 100%, né? Mas você garantiu uma boa parte das vitaminas e minerais que você precisa ingerir durante o seu dia. É uma combinação excepcional. E vai ajudar também nesses níveis de regulação. Lembra que eu falei estrogênio, né, magnésio? E primeiro tem que o quê? Desinflamar o intestino, que é o que vocês vão aprender comigo no evento. Então, gente, se vocês estiverem inscritos no evento, digita evento aqui nos comentários, porque se vocês estão gostando das lives, podem ter certeza que vocês vão amar o evento. Porque aqui é só um bate-papo, é uma conversa, ensino algumas coisas para vocês. Mas no evento eu vou ensinar para vocês e vou mostrar para vocês meu método de emagrecimento completo. Então, vocês precisam estar lá comigo, combinado? Então, vamos lá. Quais foram os outros alimentos que eu separei para vocês? Esses alimentos, lembrando, eles são benefícios duplos. Você se alimenta melhor, você enriquece melhor o leite, seu leite materno. Eu posso trocar o abacaxi por outra fruta? Pode sim, mãe. Até porque eu coloco abacaxi, porque é uma questão de sabor. Mas eu gosto de colocar também as frutas que têm um índice glicêmico mais baixo. Ou seja, não eleva tanto o nosso açúcar, porque de noite não é um bom horário, à noite não é bom horário para você estar comendo alimentos que dão um pico glicêmico, né? Então você pode trocar por, sabe por quê? Por morango. Morango é excelente também. Ó, caloria baixinha antes de dormir, antioxidante, você pode trocar por morango. Gosto bastante. Aí, se você quiser fazer uma combinação ainda melhor, você pode colocar com beterraba. Você pode diversificar também, porque aí você consegue trazer essas opções. Tá bom? Então, vamos lá. Contando o dia para o evento também, próxima segunda-feira. Mas até lá eu vou fazer live de exames, vou aquecer você bastante, para chegar lá no evento sabendo muita coisa. Vamos lá. Quais são os outros alimentos que eu preparei para vocês que são excelentes?
tudo que for fonte de alimentos que vão trazer ômega 3. Ômega 3 para a mulher no pós-parto é excelente. Ômega 3 para o seu bebê é excelente. Parte cognitiva, cerebral do seu filho, desenvolvimento. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, tá lá na fase, né, que vai botar o bebê na escola e vai falar, poxa, eu queria colocar meu filho numa boa escola. Tomara que ele estude, para ele ser uma criança próspera, para ele ser um adulto próspero. Você pode, mãe, melhorar a parte cognitiva mental do seu bebê, o desenvolvimento, a capacidade dele de aprendizado já agora. Sua live vai ficar salva, eu não consegui acompanhar do início, só consegui agora. Vocês estão demais. Todos vocês me param deixar essa live salva. Não sei não. E aí? Vamos lá. Eu não gosto de deixar salva, sabe? Porque vocês me deixam aqui sozinha falando. Se eu deixar todas as lives salvas, ninguém vai me assistir ao vivo comigo. Eu vou ficar aqui sozinha, eu vou ficar desanimada. Eu nem vi vocês compartilhando a live hoje contra as mães de bebê. Quais as marcas de ômega 3 que você recomenda? Geral, as marcas que têm certificação, aquelas que têm o IFOS, IFOS, né? Eu posso dar umas 4 marcas para você agora. Now, Vitafor, Essentium, né? A própria Nutrify, são marcas que são excelentes, mas é melhor aprender, te ensinar a pescar, né? Você vai escolher os que têm uma boa certificação, que são livres de metais pesados. E os alimentos que são fontes de ômega 3, não é a mesma coisa da suplementação, tá, gente? A suplementação ela é mais completa, mas tem alguns alimentos que são bons que a gente consegue ir colocando também, que são os alimentos que estão ali, sardinha, salmão e as próprias sementes. Eu falei muito de semente para vocês, muito de semente, porque realmente as sementes elas são excelentes. E quando eu falo de suplemento, o suplemento é como se fosse um complemento, ele vai ser interessante, mas um complemento alimentar, a fonte natural, natural mesmo, a comida, nada vai substituir. Nenhum suplemento substitui, sabe por quê? Porque junto com a comida vão vir as fibras, né? Vai vir essa questão de ter outros nutrientes complementares, eles são mais eficientes. Então a gente tem que, além de usar uma suplementação, caso a gente queira usar ômega 3, como eu falei com a live de suplementos, não, que eu não fiz ainda, de vitaminas, que eu falei do magnésio e do ômega 3, que são excelentes, caso vocês consigam usar, usem mesmo, porque sempre vai ser benéfico. Mas não esqueçam das fontes, tá bom? Não esqueça de colocar essas sementes, porque são remédios naturais para o corpo de vocês que passou por uma grande transformação da gestação. Façam mesmo. Eu separei para vocês hoje mais 3 chás, tá bom? Que são realmente chás que vão ajudar na questão da retenção, porque eu sabia que nem todas as mães tinham assistido a live de ontem, e eles são muito, muito importantes para poder ajudar nessa questão de regulação. Agora tem que ter um parêntese, né? O hibisco ele é excelente, mas o hibisco não pode para quem está amamentando. Então, o hibisco não pode para quem está amamentando. Eu falei sobre camomila ontem, mas eu falei que camomila eu só iria pedir para evitar as mães que têm problema de prisão de ventre. Mas também é um chá que ajuda, né, nessa questão de regulação. E o erva doce. Então, eu estou só revisando para vocês que erva doce ele é o versátil. Erva doce ajuda na retenção. Erva doce pode vir ajudar a produção do leite materno, ajuda a controlar os níveis de cortisol, né? Não, mãe, não fala é pena não, que você está amamentando. Não, excelente, mas você consegue usar vários outros. Ontem eu ensinei chá verde, que substitui o hibisco. Eu estou falando para vocês agora da erva doce. Falei da casca da banana, falei da casca do abacaxi. Todos esses são chás diuréticos. Mas por que eu dei essa dica do hibisco para quem não está amamentando? Porque quem não está amamentando, ela está vivendo uma fase diferente. Ela já não tem mais a prolactina tão alta, ela já está precisando reequilibrar outro tipo hormonal. Então, por isso que eu fiz esse parêntese. Mas tem muita opção para vocês que estão amamentando. Muitas, muitas. Todos esses aqui, eles são bons e vão te dar resultados. É mais ou menos assim, ó. Bebê nasceu, uma característica hormonal. Bebê com 3 meses, outra característica. Bebê com 6 meses, mais ou menos aquele pico de cada 3 meses. Bebê com 9 meses, mamãe que parou de amamentar, outro tipo de estratégia. Por isso que eu gosto de falar para vocês e que eu digo que a resposta ela é rápida, porque a gente respeita o seu funcionamento do organismo. Então, quando a gente consegue respeitar as fases de cada pessoa, é a mesma coisa de você estar na fase de uma menopausa, de uma pós-menopausa. Quantas mulheres você vê com aquele fogacho, aquela dificuldade de emagrecer? Se ela souber que tem uma estratégia específica para aquele momento que ela está vivendo agora, essa mulher renasce. Só que tem muita gente já falando sobre essa mulher que está na menopausa.
Mas sobre a mãe do pós-parto, ninguém fala, ninguém ensina, ninguém fala sobre esses hormônios. Eu não sabia como profissional de saúde. Eu só fui saber que existia tudo isso depois que a minha bebê nasceu, que eu senti no meu corpo, que eu fui realmente estudar e ver essas transformações. Só depois que ela nasceu que eu realmente fui ver a necessidade. Infelizmente, o sistema tradicional de saúde ele abandona a mulher no pós-parto. E por isso que a gente vê todas essas consequências, né? Como a gente sempre fala, que tudo documentado já por artigo científico. Casais se separando, dificuldade de harmonia familiar, alterações hormonais que elevam o nível de estresse dessa mulher, depressão pós-parto, choro contínuo, né? Impaciência, alimentação errada do bebê por uma alimentação errada da família. Então, são várias consequências que traz justamente por causa dessa mãe de bebê que não teve cuidado, não teve atenção, não teve direcionamento, né? Como a Dora veio aqui mais cedo conversar com a gente. Poxa, se eu soubesse, se eu tivesse acesso a esse conhecimento, a introdução do meu primeiro filho teria sido muito melhor, porque hoje eu sou uma mãe melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu me alimento melhor. Então, como é que isso pode fazer mal para alguém? Né? Com o quanto essa falta de conhecimento para a mãe de bebê não prejudica a ela e toda uma família, tá bom? Então é excelente quando a gente muda, gente. É excelente, excelente. Hum. Vocês, agora eu preparei mais um, que são justamente as fontes proteicas. Lembra que a Dora falou assim, que a gente está sempre lá na comunidade com as mães de bebê, falando, olha, a quantidade de proteína tá pouca, cuidado, porque culturalmente o brasileiro ele consome pouca proteína. Então, e essas fontes de proteínas, elas vão te ajudar na saciedade, no tônus muscular. Sabe aquela mãe que tá ali o tempo todo falando assim, ai meu Deus, parece que eu tô com um buraco no estômago, eu acabei de comer, eu tô com fome de novo, eu tô com fome de novo. Não é só por causa da amamentação, mas muitas das vezes pode acontecer pela falta de alimentos para dar saciedade no corpo dessa mãe de bebê. Então ela fica mais flácida, o cabelo dela vai cair, porque se não tiver proteína suficiente na alimentação, o cabelo vai cair. Ela vai ter dificuldade de poder ter tônus muscular, o bumbum vai ficar feinho, as pernas vão ficar flácidas, ela vai sentir fome o tempo todo, porque ela não consome o nutriente de maior saciedade, proteína, ou gordura também dá saciedade, mas qual é o problema da gordura? A gordura tende a fazer com que você engorde mais. A proteína, ela tende, na combinação, a fazer que você tenha mais saciedade e não engorde tanto. Então, por isso que essa combinação, a gente tem que se atentar. Porque muitas das vezes a gente está com fome no meio da manhã, a gente vai lá e come só uma fruta, cadê a proteína? A gente vai lá e não combina esses alimentos. A gente vai na hora do almoço e come um pedaço de bifezinho desse tamanho. Às vezes a gente janta de noite e não come nada de proteína. Na correria do dia a dia come só um pedacinho de beiju. Na correria do dia a dia come só um pedacinho de pão. Ó, aí com isso, como é que a gente vai ter saciedade? Se a gente está comendo só carboidrato. E carboidrato tende a quê? Elevar demais o açúcar, principalmente quando ele é consumido de forma isolada e tende a não saciar o nosso corpo. Olha a importância da gente aprender a consumir os alimentos da forma correta. Então a gente pode comer tudo, é o que a Dora falou. Chutei o balde várias vezes e tudo bem. Porque o que ela faz compensa o que ela chuta. Como ela se alimenta naturalmente, normalmente, compensa os chutes do balde que a gente sai. E todo mundo faz, gente. Meu Deus do céu, quem é que não faz? Vem final de semana agora, você acha que eu vou comer 100% saudável? Mas não vou de jeito nenhum. Amanhã eu vou sair com meu esposo, vou sair com minha filha, a gente vai comer coisas gostosas. E tá tudo bem, porque o corpo tá desinflamado, porque normalmente eu sei combinar esses alimentos, comer doce todos os dias, depois de uma refeição, onde tem carga glicêmica equilibrada, tem índice glicêmico. Que é isso, Carol? Você não precisa saber. Você só precisa saber que quando a gente sabe montar o prato, a gente fica mais livre. A gente não precisa ficar refém de dieta, a gente não precisa ficar pesando comida. Seu corpo funciona. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Hoje eu trouxe um convidado especial para conversar com vocês, para motivar vocês, para incentivar vocês. Comecem o quanto antes a cuidar de vocês. Cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu filho, seja protagonista da sua história. Pare de ficar num cantinho achando que você tem que ser só uma mãe de bebê, que você tem que resgatar o seu lado mulher. Já tira essa roupa. Teve mãe que me falou que na segunda-feira mandou mensagem para mim. Na sua primeira live, eu já larguei o pijama de lado. Eu não aceito ficar mais de pijama o dia inteiro. Mesmo minhas roupas não dando ainda, eu já tô mais motivada, Carol. Eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero me sentir feliz, eu quero resgatar meu lado mulher. E você que está do outro lado?
Você também quer, você também pode. Nosso evento tem data marcada. Aplica já as dicas que eu tô falando para vocês. Gente, a dica não é só, não, faz o shot, faz o suco à noite. Tudo isso já te dá comprometimento de mudança. 2 dias fazendo, 3 dias fazendo, começa a tomar o chá, começa a sentir a retenção saindo do teu corpo. Começa a pensar de uma forma diferente. Faz de tudo para poder estar aqui comigo, se aquecendo, aquecendo para esse evento. Faça o possível, sabe por quê? Porque você vai aprender, você vai mudar. Ó, eu mudei já o hábito de viver de pijama. Aí, só o fato de mudar o pijama, a gente já se sente melhor, já se sente mais bonitinha. Gente do céu, é assim. Eu lembro que quando eu olhava para lado não tinha ninguém para contar. A unha não pintava mais, não. Amanhã é sábado, dá um jeitinho. Conversa mais com o esposo, dá um jeitinho, liga para alguém, ou você mesmo vai em casa, futuca assim, ó, bota um brinquinho pequenininho, bota uma roupinha mais bonitinha, passa um negocinho no rosto. Se for enrolar o cabelo que não deu tempo de lavar, enrola mais bonitinho. Se sinta mulher novamente. Você não é sua mãe, você é espelho, você é referência. Eu tenho certeza que tudo isso já vai te ver diferente. Você vai querer continuar. Você vai querer estar aqui comigo, você vai querer participar, você vai querer aprender. A unha eu pintei ontem. Vocês têm que me contar essas coisas que eu vim aqui conversar com vocês. Vocês não me contam que estão mudando, né? Aí eu fico sem saber. Uma já pintou a unha, a outra já... Quem me conta no direct, eu sei. Chove direct aqui. Aí a outra já falou que já tirou o pijama, a outra já pintou a unha ontem. Gente, são pequenas mudanças que transformam a gente. São pequenas mudanças que a gente começa a ver e pensar, poxa, não é que eu consigo? Ó, não é que eu consigo? Eu tô pensando diferente. Ó, eu fui lá, fiz a unha. Ó, eu fui lá, tirei o pijama. Ó, eu fui lá, passei um pente no cabelo. Se você ficar vendo só Instagram de gente que vai te colocar para baixo, aqueles Instagrams que falam assim, bota um negócio, um olho bem preto na mãe de bebê, aí fala assim, depois que meu filho nasceu, jogada, não. Depois que a minha filha nasceu, eu tô aqui acordando para cuidar da minha filha. Quantas mulheres queriam estar aqui nesse lugar, cuidando da filha de madrugada? Eu estou tendo uma oportunidade, eu não vou acordar a vida inteira, não. Eu estou tendo a oportunidade de cuidar do meu filho, eu estou tendo a oportunidade de nutrir melhor o meu filho, eu estou tendo a oportunidade de fazer o melhor pela minha família. A gente tem que pensar diferente. Aí fica um monte de gente falando assim, fica esse Não, fica não. Minha Lulu hoje já tem 3 anos. Se você soubesse a saudade que eu sinto de quando ela tinha 2 meses, 3 meses, um mês, com todo o cansaço que eu tinha, que eu sei que vocês estão tendo também, vocês vão morrer de saudade do que vocês estão vivendo hoje. Aí você não tira foto, você não pinta a unha, você vê um monte de Instagram que te coloca para baixo. Você tem que dar graças a Deus que você está vivendo um dos melhores momentos da sua vida e que você vai sentir saudade. E que você pode viver esses momentos de uma forma muito mais feliz. Como a Dora falou, eu me sinto melhor, me sinto com mais energia. Mas você tem que blindar a sua mente do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está escutando. Porque eu tenho certeza que dá muito mais engajamento eu fazer meme dizendo que você tem que ficar acabada. Não, você não tem não. Você não tem que ficar acabada, não. Você tem que fazer o melhor. Um mínimo que a gente faz já levanta a gente. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Coloquem todas as dicas em prática. Todas as dicas em prática. Já vejam a mudança no seu corpo acontecendo. Segunda-feira tem mais aquecimento. Semana que vem eu vou trazer uma grande novidade para vocês. Não é o GPS. É uma grande novidade mesmo. Até isso, até lá. Vão colocando tudo em dica, vão mandando um depoimento para mim aqui, caso vocês queiram compartilhar um pouco, tirando dúvida. Aproveitem esse momento, porque é o último evento do ano. Esse ano realmente não tem mais evento. E eu digo para vocês, imagine se você não parar. Imagine se você não parar. Você acha que sozinha, do jeito que você estaria como 30 dias depois, lá pro seu Natal? Nem 30, a gente tem mais do que isso. Mas se você começar, você acha que você vai estar como lá no Natal? A gente tem um compromisso, gente. Pelo amor de Deus, nós temos um compromisso. Eu quero ver todas vocês lindas. Quero que vocês mandem as fotos para mim desse dia de hoje e lá no Natal com o bebê. Tá bom? O GPS, tá bom, combinado assim. Eu vou fechar a live e vou deixar aqui para vocês, tá bom? Quando eu finalizar a live, vocês deixam um comentário para mim com o nome GPS que você consegue resgatar. Eu mando um direct para você, tá bom? Aí você pega o seu GPS e dá uma lida.
Quantas colheres de água doce? Uma colher de sopa rasa para 500 ml de água. Pronto, façam. Começa a fazer o chá, começa a fazer o shot, faz o suco, bate a quantidade de meta de água, 40 vezes o seu peso, que a gente já vai começar a ter resultado. Pode ter certeza. E as lives estão salvas, algumas aqui. Dúvida, manda comentário apenas ou para mim aqui no Instagram ou no administrador do grupo. Então, os grupos têm administradores. Confiem só naqueles 4 números que estão lá, 3 números que estão lá, como administrador do grupo, que a gente está aqui para poder ajudar e guiar vocês, tá bom? O evento é gratuito, a semana de emagrecimento é gratuita, o GPS também é gratuito. Beijo!